Olá a toda comunidade brasileira. Um grande abraço a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a toda a nação madureira. Em todos os estados, em todos os municípios, em todos os bairros. Nós desejamos em abraçá-los em um grande abraço. E também a todos os países. Em todos os países onde há uma comunidade brasileira, há um membro do canal Potência de 10, e também onde há um da nação madureira. Aqui é o canal Potência de 10. O canal do desafio, o canal do milagre. E antes de começarmos o assunto de hoje, de hoje e de agora, a ser abordado, iremos relembrar você sobre o desafio e a proposta. Nos vídeos anteriores, nas postagens anteriores, nós falamos dos desafios, nós lançamos o desafio, lançamos a proposta, e nós desejamos não somente o abraço, mas também nós queremos que você abrace a ideia, abrace o propósito, abrace o plano de tornar esse canal um canal de bênção, um canal de milagres e um canal que vai fazer com que possamos tornar a vida das pessoas melhores, muito melhores, através da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, exaltando e procurando descobrir a cada dia mais em conhecer a Jesus Cristo. Tem um texto em Filipenses, que está escrito em Filipenses: desejo conhecê-lo. O Espírito Santo fala com muita clareza nesse texto através do apóstolo Paulo. Desejo conhecê-lo. Paulo falando pelo Espírito de Deus. Desejo conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. Está falando de Cristo. E nós desejamos em conhecer a Jesus Cristo na sua plenitude, na sua totalidade. E por isso, o canal Potência de 10 está aqui, fazendo esse desafio e esta proposta, com este propósito de abençoá-lo, torná-lo uma pessoa melhor.
Nós queremos que você participe juntamente conosco, seja o nosso colaborador. Entre em contato conosco para saber a melhor forma de você ser um colaborador do canal Potência de 10. E o desafio que já anteriormente nós tínhamos falado, que fizemos nas postagens, nos vídeos anteriores, o desafio é: em que texto bíblico, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%? Este é o grande desafio, que ninguém ainda conseguiu responder corretamente. E nós queremos, através da proposta, contemplar aquele ou aquela pessoa que conseguir responder. Se você nos ajudar, colaborar, ser o nosso colaborador, para que nós possamos contemplar 3 iPhones de última geração, um na cor dourada, outro na cor prateada e outro na cor bronzeada. Nós gostaríamos, estamos fazendo a proposta, nós gostaríamos de contemplar 3 pessoas, 3 iPhones, a 3 iPhones a 3 pessoas que responderem corretamente. Esta é a nossa proposta, em convidá-lo a ser o nosso colaborador. Colabore. Se você puder dar um iPhone, contemplar, nos abençoar dando um iPhone, ou se você não tem condições de dar o iPhone, você entra em contato conosco e vê a melhor forma de você colaborar para que isso se torne realidade na vida das pessoas que gostam, que desejam ter um iPhone, que gostam de ler a palavra de Deus, que gostam de buscar, pesquisar, investigar, examinar as escrituras. Nós gostaríamos que você que está aí, que quer ser um colaborador, que quer ajudar uma pessoa que tem o desejo de ganhar um iPhone. Quantas pessoas têm o desejo de ganhar um iPhone de última geração? É um sonho dela ganhar um iPhone, ter um iPhone. E nós gostaríamos de tornar realidade na vida dessas pessoas. E também não esqueça de nos convidar. Convidar para ir na sua igreja, ir na sua congregação, ir na sua comunidade, realizar campanhas evangelísticas Six Team, desde a parte da manhã até a parte da noite, 2, 3 dias, uma semana. Realizar gincanas bíblicas, maratonas bíblicas, ensinos bíblicos, seminários bíblicos. E o tema e o assunto fica a critério da igreja. Porque muitas igrejas, muitas congregações, muitas comunidades têm um desejo de aprender determinado assunto das escrituras. Então entre em contato conosco. Entre em contato conosco e solicite uma ministração da palavra de Deus acerca do assunto que a vossa igreja, a vossa congregação e a vossa comunidade deseja que seja ministrada. E o assunto de hoje é abastecer. Nós estamos aqui para falar sobre abastecer. O canal Potência de 10, presta bem atenção. Olhe agora, com muita atenção. O canal Potência de 10, ele diz
o que a palavra de Deus diz. O canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. E hoje nós vamos dizer, nós vamos falar, nós vamos discorrer sobre um assunto e vamos abordar o assunto sobre abastecer. Mas antes de falarmos, começarmos a adentrar nos textos sagrados, nos textos bíblicos sobre abastecer, nós gostaríamos de trazer o significado desta palavra, abastecer. Abastecer significa prover do bastante, prover do necessário, prover daquilo que se precisa. Este é o significado bíblico de abastecer, prover do bastante. E no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 36, diz assim a palavra de Deus, diz assim as escrituras sagradas: para abastecer a terra nos 7 anos. Esta é uma passagem de Gênesis que relata o episódio de José do Egito conversando diretamente com Faraó. Pessoalmente com o Faraó, porque o Faraó o convidou para estar na sua presença porque ele ficou sabendo que José, aquele hebreu que trabalhava na casa do seu general, estava preso, estava em cadeia. E lá na cadeia, e lá na prisão, José se tornou um homem muito conhecido. E esse conhecimento de José, as pessoas conheceram José, o comportamento de José, a maneira de agir de José, era em relação ao que Deus estava realizando na vida dele lá na prisão, mediante as suas atitudes de fidelidade a Deus. O testemunho que José dava. E as pessoas viam que tudo que José colocava as mãos prosperava. E por um momento, apareceu duas pessoas ali, um padeiro, ou melhor, um copeiro e um padeiro, em ordem. Um copeiro e um padeiro. E eles tiveram cada um o seu sonho. E contaram esse sonho a José. E José, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, revelou aquele sonho, os sonhos dos dois, do copeiro e do padeiro. E ele fez um pedido ao copeiro, que quando estivesse diante do rei, que lembrasse dele, que lembrasse de José. Lembra de mim lá na presença de Faraó. E passou-se alguns anos e aconteceu o fato que Faraó teve aquele sonho das vacas magras, das vacas gordas, das vacas magras, das espigas de milho, fortes e robustas, e as outras raquíticas. E o copeiro fez uma menção daquele fato que aconteceu com ele na prisão, que tinha um jovem hebreu ali
que interpretou o seu sonho e se cumpriu, porque quem revela sonhos, quem interpreta sonhos, somos nós por meio do Espírito Santo, à luz da palavra, do Eterno, do Todo-Poderoso, do Soberano de toda a terra, do Deus de Israel, do Deus da igreja. Somente Ele nos concede a interpretação de sonhos. E aconteceu. O faraó o convidou, já mandou trazer aquele jovem hebreu até diante da sua presença. E ele disse essa passagem que está em Gênesis capítulo 41, versículo 36, é a passagem que ele relata para abastecer a terra nos 7 anos, porque viria um momento, haveria aquele momento de abastança, de abundância no Egito, que estavam sendo representados no sonho pelas vacas gordas. Mas haveria, num outro momento, quando se passasse os 7 anos, quando se completasse os 7 anos, e quando terminasse os 7 anos, haveria uma grande fome, uma crise mundial. Não estou falando só no Egito, não. Eu estou falando uma crise mundial. E nós estamos esperando essa crise no mundo. Nós estamos esperando. Porque o profeta Jeremias, isso, já revelou pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que haverá uma crise mundial. Eu estou falando de fome. De fome. E José deu este conselho a Faraó. Olha que grandeza. Quando Deus deseja honrar aqueles que são fiéis a ele bota diante de governadores, de líderes. Não precisa você ficar procurando aparecer na capa da Times, não precisa. Você querer fazer de tudo para se tornar um homem importante para as pessoas, uma mulher importante. Não, quando você toma a atitude de obedecer e andar nos caminhos do Senhor, Deus faz isso. É o que Deus vai fazer com o canal Potência de 10. É isso que Deus vai fazer com o canal Potência de 10. Vai exaltar este canal para ser canal de bênção, canal de milagres, canal de bênçãos, canal de milagres para a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Então, no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 36, esta é a história narrada por Deus e pelo seu Espírito sobre 7 anos, para abastecer a terra nos 7 anos. Ele deu um conselho ao rei. Coloca um administrador sensato, que saiba administrar e que possa administrar toda a terra do Egito, porque virá um tempo de escassez. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20, nós temos também um texto que diz: a sua terra se abastecia do país do rei. Esta passagem também fala de
do rei Herodes. E esse capítulo fala que Herodes mandou matar Tiago, apóstolo, irmão de João. E mandou também prender Pedro, o apóstolo Pedro. E colocaram Pedro na prisão. Colocaram uma guarnição de 16 soldados para tomar conta de Pedro. Olha a importância, o quão era importante guardar Pedro. Que eles estavam com medo que Pedro pudesse fugir, que os apóstolos pudessem chegar lá, os discípulos, e resgatar Pedro. Estavam com tanto medo, mas não poderia matar Pedro porque era um período de Páscoa. Então tinha que esperar a Páscoa passar para poder fazer o desejado, que era eliminá-lo. Como diz hoje, né? Cancelar o CPF de Pedro. Porém, eles não imaginavam que a igreja estava orando constantemente, intermitentemente, por Pedro. E Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo e o resgatou da prisão. Você pode ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, todo o texto. E diz que o texto, que tinham duas cidades que dependiam de forma comercial de Herodes. E Herodes estava em Cesareia, por quê? Porque ele descobriu que Pedro não estava mais na prisão. E os soldados, e os 16 soldados, uma guarnição de 16 soldados, não conseguiram explicar como Pedro tinha saído da prisão. Mas o Espírito Santo fez questão de dizer que foi um anjo enviado por Deus para resgatar Pedro. E esses dois países, Tiro e Sidom, dependiam dos produtos, dos alimentos que o rei Herodes oferecia. Mas o rei Herodes, as escrituras sagradas, a palavra de Deus diz que rei Herodes estava furioso com esses dois países. Não podemos, aqui o texto não relata qual era o motivo que Herodes estava furioso com aqueles dois países, representantes daqueles dois países. Mas eles eram tão habilidosos politicamente que não procuraram diretamente Herodes. Foram diretamente a Blásto, secretário real de Herodes. Então eles não foram primeiro, porque sabiam que Herodes estava furioso. O seu coração estava inquieto em relação àqueles dois representantes de Tiro e de Sidom. Então eles foram a Blásto e intercederam para ter uma audiência com Herodes. Então esse texto faz menção do poder de um país quando ele fornece alimento e produtos
como nós podemos dizer hoje, de commodities, para outro país. Esse país tem poder, muito poder, e os países dependem, principalmente de alimentos. E diz aqui o texto: a sua terra se abastecer do país do rei. Que país? Tiro e Sidom. Mas interessante nessa história toda é que quando Pedro foi milagrosamente resgatado da prisão, ele apareceu na casa de Herodes. Bateu ali no portão principal e as pessoas não acreditaram que era o Pedro. Até que aquela menina, olha só, uma menina, creio que uma criança, ouviu a voz de Pedro, foi aos apóstolos, entrou na casa e comentou: Pedro está batendo. E os apóstolos não acreditaram. Até que, pela insistência daquela menina, eles foram ao portão principal e ver que realmente identificaram que era um Pedro. Mas o que nós queremos dizer? Que hoje nós também fomos e questionados. Eu fui, assim, vou dizer eu individualmente, Denilson Rafael, eu fui questionado por uma criança, por duas crianças. Elas me questionaram, me fizeram uma pergunta: qual é o seu maior desejo? Elas fizeram essa pergunta: qual era o meu maior desejo? Me pegou muito de surpresa. E eu falei para elas que o meu maior desejo eram muitos. Mas ela falou: hoje, o seu maior desejo, hoje o meu maior desejo é ter mais de 50 milhões de inscritos neste canal. Hoje, estou falando hoje. Foi hoje mesmo, foi nesse dia que nós estamos postando esse vídeo. Hoje, meu desejo, hoje, é ter mais de 50 milhões de inscritos no canal. Nos ajude, se inscreva, compartilhe, divulgue, dá o seu like, aperta o sininho, faz os comentários e nos procure. Seja um colaborador, seja um membro, não sou membro, seja um colaborador, nos ajude. Nos ajude a abençoar outras pessoas. Entre em contato conosco. Entra através do nosso WhatsApp que está na descrição, do nosso Facebook que está no Message, que está no nosso Facebook, no nosso e-mail também. Manda um e-mail para o canal, tá na descrição aqui. Quem usa o PC, quem usa o computador, tá ali, mostrar mais. Quem usa o celular, aperta na setinha aí ao seu lado direito. E nos ajude a divulgar mais o nosso canal, a propagar, expandir, alcançar um maior número de pessoas. O maior número de pessoas está definido, mais de 50 milhões de inscritos. Nós sonhamos grande, o canal Potência de Ideias sonha grande, nós sonhamos grande. E nós temos fé para isso, porque o canal Potência de Ideias é o canal do desafio, o canal do milagre. É o canal dos desafios.
o canal dos milagres. Nós jogamos também no singular e também jogamos no plural. Que a palavra de Cristo habite ricamente, poderosamente, abundantemente em nós, em você, em mim, em toda a sabedoria e revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência, do milagre e da fé. Amém.